Fala, meus amigos, Túlio Faleiro na área, canal Made Beer, segunda temporada. Dessa vez os vídeos vão ser ainda melhores que a primeira. Bom, esse vídeo eu começo falando 3 verdades para você. A primeira verdade é que você usou Prime na sua primeira leva. A segunda verdade é que talvez você não usa mais em todas as suas cervejas, mas pelo menos em algumas você ainda usa. Bom, já deu para perceber o quanto é importante o Prime, né? E a terceira verdade é que nesse vídeo tem informações sobre Prime que você ainda não sabe. Bom, pessoal, como eu falei, o Prime é uma coisa que todo cervejeiro já começa a fazer suas cervejas utilizando essa técnica aí. É muito importante, né? E, por curiosidade, é uma das técnicas que todo cervejeiro demora um pouco mais para dominar. O pessoal geralmente presta muita atenção nas outras etapas e esquece do Prime. E, por vários motivos, não é legal errar no Prime. O primeiro motivo é que pode causar até acidente, né? As garrafas bomba são muito agressivas, aí pode machucar, voa caco de vidro, corta, então é bem grave. Você errar para menos também, cerveja flat é muito ruim, né? Então também não é legal errar para menos. E outra coisa é que a carbonatação da cerveja é uma característica igual a qualquer outra. Difere uma cerveja da outra e é importante porque ela mostra algumas coisas da cerveja. Bom, cervejas aromáticas, por exemplo, tem uma carbonatação maior. O CO2, quando está subindo, joga um pouco de aroma para cima, você consegue perceber mais. Cervejas que puxam mais para o malte, por exemplo, as inglesas, tem uma carbonatação mais baixa. Porque no caso das cervejas inglesas não tem foco em lúpulo, pelo menos não tem tanto foco, né? E não tem foco em levedura. Então é o equilíbrio mesmo da cerveja e o malte aparecendo. Nesse caso, a carbonatação deve ser mais baixa, que aí vai mostrar mais o maltado da cerveja. Ainda tem outros tipos de cerveja que tem uma carbonatação ainda mais específica, como por exemplo as de trigo alemã, que, bom, faz parte da cerveja ter uma carbonatação mais alta. É característica dela, é o que torna ela única. E também tem, por exemplo, as lambics, né, que precisam também de uma carbonatação mais alta. Enfim, carbonatação é muito importante para a cerveja porque é uma característica. Isso é que é importante a gente entender. Carbonatação é uma característica assim como qualquer outra. E poucos cervejeiros dominam tão bem o Prime quanto deveriam. Bom, não é o meu caso também, mas eu peguei, estou estudando cada vez mais e já consigo entender bastante sobre o Prime. É bem legal isso. Assiste esse vídeo até o final, independente se você é iniciante ou se já você está mais um pouco avançado, porque para iniciante alguma coisa pode soar meio confusa, mas você pode ter esse vídeo como backup. Sempre pega, assiste quando tiver alguma dúvida. Se você aprender a fazer igual eu estou falando nesse vídeo, você nunca vai errar Prime. E para você que é mais experiente, com certeza, garanto, assiste até o final, que vai ter informações que vai te servir. É um vídeo relativamente rápido. Se você tiver esse tempo para assistir, vai somar no seu conhecimento sobre Prime. Então vamos ao que interessa. O que é Prime? Prime é essa técnica de carbonatação, que é uma das mais simples possíveis. A gente adiciona um açúcar para acontecer uma refermentação dentro da garrafa, com ela fechada, e a produção de CO2 vai fazer com que a cerveja tenha CO2. Aquele CO2 vai ser absorvido, e quando a gente servir, a cerveja vai ter CO2, assim como toda cerveja precisa ter. O que a carbonatação muda na cerveja? Características, conforme eu falei, principalmente no sensorial da boca, né? Talvez uma leve acidez pode acontecer se passar do ponto. Tem aquela questão de dar uma picância, que é legal em alguns estilos e outros nem tanto. Então isso é característica que a carbonatação vai mudar na cerveja. Além do fato que eu já falei, de exalar mais aroma ou de preservar mais o maltado em aparência, bom, infinitas possibilidades aí. E cada estilo de cerveja, ou melhor, cada família de estilo, no caso desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, tem a carbonatação que é ideal. E eu vou passar para vocês também. Bom, é muito interessante
a gente entender o processo que vai acontecer dentro da garrafa. A quantidade de açúcar vai ser o limitante, que vai produzir uma quantidade X de CO2 e aquela quantidade vai ser absorvida, dando a quantidade perto do ideal ou o mais próximo possível do ideal para aquele tipo de cerveja. É importante a gente saber se a cerveja tem no O total, porque se tiver açúcar residual, esse açúcar vai fermentar e vai passar do ponto, então isso é coisa que a maioria já sabe, é importante ter atenuado bem a cerveja. E outra coisa, é muito importante, pessoal, uma coisa que eu errava muito, deixar o airlock até o final do processo cervejeiro. Porque durante a maturação, quando não tinha mais produção de CO2 aparente, eu tirava o airlock, tampava com plástico e deixava fechado. Colocava a rolha de novo no buraco do airlock com plástico e arrolhava aquilo ali. Só que sem formação de CO2 aparente, ainda pode ter uma leve formação de CO2 que vai aumentar a quantidade de CO2 absorvida lá no final. E então isso é muito importante, não é bom deixar tampado para qualquer CO2 que formar sair e a gente considerar certo na hora de fazer o prime a quantidade de CO2 que vai ter ali. Um pouco de CO2 absorvido sempre tem, toda cerveja tem, depende também da temperatura que ela chegou no seu pico de máximo de temperatura, porque é ali que vai determinar a quantidade de CO2 que ela vai ter. E, bom, outra coisa também, limão no prime. Por que coloca ácido do limão em solução de prime? Eu não coloco, não é tão importante. A única diferença é que você talvez ganhe 1 ou 2 dias ali no tempo do prime, mas é só isso e mais nada. O que acontece é que a sacarose, que é o açúcar de mesa, esse açúcar que a gente usa para fazer solução de prime, ele é uma molécula com glicose e frutose junta. Moléculas juntas de glicose e frutose formam a sacarose. E quando a gente esquenta e adiciona um ácido, acontece a hidrólise. Hidrólise é uma quebra hidroágua, ou seja, é uma quebra em ambiente úmido, só acontece com calor e acidez. Então, quando a gente pega a molécula de sacarose e esquenta e coloca as gotinhas de limão, ela vai se dividir em moléculas de sacarose e de glicose. Quanto menor a molécula de açúcar, mais a levedura trabalha fácil. E é por isso que muita gente coloca o limão, porque daí vai estar tudo quebrado e a levedura não vai ter esse trabalho. Mas o ganho de tempo é 1 dia, mais ou menos, porque em 1 dia de prazo a levedura já pega a sacarose, quebra por sua conta lá e já vai fazer a refermentação. Bom, existem moléculas, por exemplo, pessoal, lá na fermentação de maltose, por exemplo. A maltose é um disacarídeo, ou seja, são 2 glicoses juntas. Então a levedura tem ali uma dificuldade média para fermentar. Tem a maltotriose, que são 3 glicoses, e ela é mais difícil de ser fermentada. Por isso que ela demora mais para ser fermentada, então é aquele último açúcar que fica. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a diferença entre jogar um açúcar quebrado, que é o açúcar invertido, ou o açúcar só esterilizado, que é quando você pega a sacarose, que é o açúcar normal, e só esquenta, só ferve, só esteriliza, e é isso que eu faço, não precisa mais que isso. Bom, para quem quer fazer prime na seringa, como que funciona? Faz basicamente o mesmo processo que eu falei. Só que a diferença é que quando você vai considerar que você vai utilizar na seringa, primeiro que você tem que fazer uma quantidade um pouco maior de solução de prime. Então, se você tem 30 litros de cerveja para envasar, considera que tem 35. Faz um pouco mais e aí você no final vai pegar, vai medir numa proveta, por exemplo, a quantidade de líquido que você tem, e vai dividir aquilo pelas garrafas. Só que você tem que lembrar que você fez para 35 litros e não para 30. No final tem que sobrar um pouco. E aí você vai pegar a quantidade e vai jogando por garrafa. Não tem mistério. Mas a questão de fazer na panela ali, misturando no lote todo, é bem mais simples, bem mais fácil. Bom, pessoal, estou com algumas anotações aqui que eu quero mostrar para vocês. E eu vou mudar essa tela para poder mostrar. Eu vou ensinar como fazer o prime do jeito que eu faço, que não tem erro. Você aprendendo a fazer desse jeito, não tem como errar. Fica show de bola, você consegue carbonatação ideal para todo estilo que você for fazer. E uma outra folha que eu preciso mostrar para vocês aqui é falando sobre cada tipo de cerveja e cada carbonatação ideal. Eu fiz inclusive uma carbonatação coringa. Peguei vários estilos de cerveja, fiz uma média ponderada do quanto a gente faz, em média, cada cervejeiro faz, de cerveja belga, cerveja inglesa, cerveja americana, lager, alemã.
Fui ponderando isso, dando mais pontos para as que fazem mais, que no caso são, por exemplo, as americanas ganham em primeiro lugar. Fiz uma média ponderada e consegui achar uma carbonatação coringa. Para quando você não quer trabalho, quando você esquecer, sei lá, precisar usar uma carbonatação coringa, também tem essa carbonatação para você usar. Então, vamos para a segunda tela, que eu vou mostrar essas folhas para vocês. Bom, pessoal, para calcular a quantidade de açúcar que a gente vai utilizar para fazer o prime, da forma que eu vou ensinar daqui a pouco, a gente vai utilizar um site que chama Brewer's Friend. Ele tem vários tipos de calculadora e é muito simples usar essa de prime. Eu sempre ignorei lá, já tinha visto no site, mas nunca tinha usado e ajuda muito. Então, eu vou ensinar para vocês como que usa e é muito simples. Aqui são informações que eu peguei do site. Eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês. Não precisa se prender tanto nisso. Mas aqui, em uma escala de bar, que é uma unidade de medida de pressão, varia de 1 até 5, porque todos os estilos estão dentro disso aqui. As cervejas inglesas, elas estão aqui bem no início. A carbonatação ideal é de meio bar até 2 bar. É por isso que elas estão aqui. As cervejas pretas, que no caso são as porters e as stouts, eu coloquei como cervejas pretas, no geral, estão junto com as belgas. Então é fácil decorar. A carbonatação de stout belga vai ser sempre igual. Ela varia de 1,9 até 2,5. É por isso que elas estão aqui. As cervejas americanas, que são as maiorias aí delas, das cervejas que a gente faz em casa, né? As APAs, as IPAs e todas as Americans. American Red Ale, né? American qualquer coisa que for fazer. Vai estar aqui dentro de 2,3 a 2,7. Junto com as lagers. Então todas as lagers estão também junto com as cervejas americanas. Também ficou fácil decorar. Do lado de cá, vem as cervejas mais carbonatadas, que são as lambics e as cervejas de trigo alemãs. Elas variam de 3 a 3,5 no caso da lambic. Bom, e as de trigo alemãs, variando aí de 3,3 a 4,5. Essas são mais carbonatadas. Mas também são cervejas que a gente quase nunca faz, né? Cerveja de trigo alemã, tá, muita gente faz as Weiss, né? Que são as cervejas de trigo alemã, mas não é tanta produção conforme as outras, então ela também vai ponderar pouco aqui na nossa conta da carbonatação coringa. E as lambics quase ninguém faz em casa, é muito raro. Bom, aqui então tem a carbonatação ideal para cada uma delas. É fácil até decorar, isso aqui pode anotar, que fica legal para ter essa anotação. Cervejas inglesas, o ideal, então, fazendo uma média, né? Média aritmética nesse caso. O meio da carbonatação fica em 1,75 bar. É o ideal para as inglesas, que varia de meio a 2. Aliás, de 1,5 a 2, ficou 1,75. Cervejas belgas, stouts e porters, 2 bar de pressão. Americanas e lager, 2,45. As de trigo alemã, que são as Weiss e as lambics, 3,75. Aqui eu fiz uma conta, vou mostrar para vocês para achar a carbonatação coringa. É esse 2,3 bar que tem ele aqui em cima também. Caso você queira fazer utilizando essa carbonatação, ela serve para todos os estilos porque é a que fica mais perto de todos. É a que fica no meio do caminho, ponderando as cervejas que a gente faz mais. Então as cervejas americanas e as lagers estão com um peso de 20, enquanto as Weiss e as lambics de 1. Por quê? Porque para cada uma Weiss, a gente faz geralmente umas 20 cervejas americanas. Isso foi um estudo que eu fiz com outros cervejeiros também, fiz uma pesquisazinha. As cervejas inglesas, a gente faz 5 para cada uma Weiss, ou para cada 4 cerveja americana. E as belgas, 8 para cada uma Weiss, quase a metade aqui das americanas. Bom, jogando a carbonatação ideal pelo peso, eu achei esses números, dividindo pela quantidade do peso, que é 34, achei 2,3 bar. Então, para quem quiser usar um número aí que serve para qualquer tipo de cerveja, 2,3 bar fica no meio do caminho, né? Dá para utilizar para qualquer estilo, claro, não sendo tão ideal. Se é mais para iniciante que quiser começar aprendendo prime sem ficar fazendo muita conta, tá aqui. Outra coisa importante, pessoal, a temperatura máxima que a cerveja chegou, ela influencia diretamente no prime. Por quê? Temperatura maior impacta em absorção menor de CO2. Então,
quanto mais alta a temperatura maior que a sua cerveja chegou durante o processo, menor vai ser a quantidade de CO2 que ela vai ter absorvido. Então, se por exemplo, você fez uma cerveja, não tem nem como, mas teoricamente falando, que ficou sempre a 1 grau, ela teria tanto CO2 absorvido que para chegar nesse 2,3 bar, que eu usei como exemplo, a gente ia utilizar 2,6 gramas só por litro. Se a cerveja chegou só a 10 graus, ela vai precisar de 4,4 gramas por litro. E se ela chegou a 20, que a maioria das cervejas chegam, né, porque precisa fazer um descanso de acetil e tal, se for eu chegar a 20 graus, vai precisar de 5,8 gramas por litro para dar 2,3 bar. Então esse número aqui é meio coringa. 5,8 ficou sendo meio coringa para a gente. Mas eu vou ensinar para vocês calcular então pelo Brewer's Friend, utilizando a carbonatação ideal de cada estilo. Lá no site também tem. Eu vou mostrar para vocês na próxima tela. Esse aqui é o site, o Beer Priming Calculator. É a ferramenta que a gente vai usar dentro desse site, que é o Brewer's Friend. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, primeiro link, então não tem erro. Só clicar que já vai vir direto. Estou fazendo pelo celular para mostrar que é bem simples, pelo celular mesmo faz, não tem segredo. É todo em inglês, mas não tem mistério. É muito fácil. Aqui a gente tem que marcar Metric, que é o sistema de unidade de medida que a gente vai utilizar. Isso aqui é só para aqui embaixo estar na unidade de medida que a gente sabe mexer. Né? O primeiro aqui é litros. Aqui a gente tem que colocar o volume do lote. Vamos supor que a gente tem, no final, 30 litros de cerveja. Claro que aqui se tiver 29 ou 28, tem que colocar o volume final. Tirando todas as perdas já. Essa quantidade aqui é que vai estar lá na panela de mostura para a gente fazer o invase. Volumes de CO2. Aqui a gente vai colocar o número que eu ensinei lá. Que está no vídeo aí. As inglesas, as americanas e tal. Aqui também tem. Então aqui também vocês conseguem olhar. Lá eu já deixei um pouco ainda mais resumido, mas está aqui também. Se você quiser fazer, por exemplo, uma American Pale Ale, você vem aqui em American Ale 2.2 a 2.7. Aí você escolhe, você deixa mais carbonatado se você preferir ou menos, mas deixa dentro disso. Vamos supor que é 30 litros de uma APA e eu quero deixar no meio do caminho que é 2,45. Aí eu vou vir aqui, colocar 2,45. Ó, não tem mistério, beleza. Passei para o de baixo. Temperatura da cerveja. Isso aqui a gente vai colocar a temperatura máxima que ela chegou. Eu acho mais legal fazer isso. Fica mais certo. Vamos supor que fizemos aí um descanso de acetil de 22 graus nela por 3 dias. 3 dias já é considerável. Se for menos que isso, aí coloca a temperatura que a cerveja está lá no final. Mas, fiz um descanso de acetil a 22, ficou 3 dias. Usa essa quantidade, porque 3 dias já é suficiente para sair o CO2, né? Porque vai estar mais alta a temperatura, menor a absorção. Descanso de acetil de 3 dias também é meio grandinho, né? Mas é um exemplo. Temperatura maior que sua cerveja ficou. Se não fez descanso de acetil, mas fermentou a 19, usa aqui 19. Aí vai clicar aqui em Update para atualizar. Vai atualizar. Aqui está 30 litros. A bateria vai aguentar até o final que está acabando. Está aqui 30 litros. Volume de CO2 que a gente precisa. A temperatura máxima que chegou. E aqui a primeira informação é que a gente precisa. Esse CO2 em beer, aqui não tem necessidade. Isso aqui está falando quanto CO2 que já tinha. Mas esquece isso. O que a gente precisa já está aqui. É a resposta da nossa pergunta. Açúcar de mesa, que é o açúcar normal, 196,2 gramas. É esse número aqui que a gente vai pesar na balança e vai fazer a solução de Prime. Não tem erro, pessoal. É 3 coisinhas para marcar aqui, que é o volume do lote, o volume de CO2 que a gente precisa. Isso aqui tem que dar uma olhadinha na tabela aí, mas não tem mistério. E a temperatura máxima que a cerveja chegou. Só isso. E já pega a primeira informação aqui, que é açúcar de mesa. O resto aqui é outras coisas. Se fosse usar outros tipos de açúcar. Tem até mel. Se for fazer um prime com mel, né? Se quiser fazer, beleza. Usa essa quantidade de mel. Mas se for fazer um prime normal, tá aqui. A resposta para a nossa pergunta é só fazer. Então, a solução de prime e fazer o invase da cerveja, igual eu ensinei aí no vídeo. Bom, pessoal, então agora o processo em si. Como fazer um prime sem erro, um prime que vai ficar legal, já sabendo a quantidade de açúcar. Bom, é o método que eu desenvolvi, para mim tem dado muito certo
E eu indico, fazendo isso aqui desse jeitinho, com bastante cuidado, você vai ter sua cerveja com a carbonatação ideal para o estilo que você fizer. Bom, primeiro você vai pegar a cerveja do seu fermentador e vai transfegar do fermentador para a panela sanitizada. Você vai pegar a sua panela que você usa para produzir a cerveja, né, para abraçagem, e vai sanitizar ela com álcool 70. Depois você coloca um pouquinho de água no fundo, tampa a panela se ela tiver tampa e ferve essa água por uns 5 minutos. Vai sanitizar muito bem essa panela para não ter erro. Transfere então do fermentador para a panela. Depois você vai conferir a litragem final do seu lote. Em algum momento aqui, se seu fermentador for marcado, você já olha, ou se sua panela for marcada, você já olha, ou se você tiver uma estimativa, você vai saber a litragem final do seu lote. Daí você vai aferir a temperatura da cerveja, para você saber em quanto está. E aqui é importante você saber qual temperatura foi a maior que sua cerveja atingiu, né, durante o processo. Vamos supor que você fez um descanso de acetil lá no fim do processo a 22 graus. Isso aqui que você vai precisar saber na hora de jogar no Brewers Friend. Aí você vai calcular a quantidade de açúcar pelo Brewers Friend, igual eu ensinei. Aí você vai dissolver o açúcar com o dobro de água em volume, ou seja, se você usou um copo para pesar o açúcar lá, deu meio copo. Você usa um copo, porque seria o dobro, para diluir esse açúcar. Ferve por 1 minuto só para esterilizar, não precisa colocar o limão para fazer a inversão, conforme eu expliquei no início do vídeo, porque é bem desnecessário, é só para ganhar tempo, mas não tem necessidade. Vai misturar bem na cerveja, pode jogar ainda quente, não tem problema não. É muita cerveja para pouco líquido quente. Joga lá, mistura bem, daí você enche as suas garrafas, tampa elas, deixa 1 semana em temperatura ambiente. Tá pronto, só isso. Essa é a melhor forma de fazer o prime aí que eu achei. Não tem erro, você consegue atingir a quantidade certa de CO2 que você precisa. E se você olhar no Brewers Friend e estiver fazendo tudo certo, calculado, você vai ter uma cerveja com carbonatação perfeita para o estilo. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Quero agradecer vocês aí por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Made Beer agradece. Se inscreva no canal. Abração, pessoal. Use esse vídeo como backup. Salva ele quando tiver alguma dúvida. Aparece aqui para ver. E dá uma estudada nesse vídeo, que aí não tem erro. Pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Vai lá no comentário, por gentileza, e comenta o que foi mais importante para você nesse vídeo. O que mais te ajudou, o que foi novidade. E, se possível, temporize isso aí. Coloca o tempo lá da parte que eu falei sobre isso. Fala, tal tabela foi o mais legal, foi o que eu não sabia ainda. Tempo tal. E daí você ajuda quem está assistindo o vídeo depois de você. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado, abraço.